Então, gurias, boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite, Lê. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou retomar o que a gente parou na aula passada, que foi sobre aqueles modelos. A gente falou sobre os modelos monoglóssicos da língua e não falou sobre os heteroglóssicos, que faltou um pedaço no meu livro, não sei por quê. Eu acho que era porque minha internet não estava muito boa e na hora de salvar não salvou direito. Então, hoje eu vou retomar aquela última parte e vou dar continuidade ao conteúdo, né? Eu acho que a gente vai ficar só no Clio hoje, né? Porque o Clio, assim, olha, tem assunto para tratar. E aí sempre, né? A gente vai vendo outros também, outras abordagens de ensino, e aí vai discutindo juntas, tá, gurias? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, bem no finalzinho da nossa aula passada. Opa, eu tô indo no errado. A gente falou sobre os modelos heteroglóssicos. Então, para as gurias que não estavam, eu vou fazer uma revisão bem basiquinha. Os tipos de modelos de educação bilíngue no Brasil, eles foram subdivididos em dois modelos. Os modelos monoglóssicos que acreditam que ainda existe, né? Pessoas que acreditam que a língua, quando a gente aprende uma língua, ela é formada numa parte diferente. A língua materna é no lado direito, a segunda língua é no lado esquerdo. E aí eles fazem aquele movimento de que tu não pode falar em português na aula, que não é que quando tu mistura as duas línguas, tu não tá falando língua nenhuma, né? E esse modelo se chama monoglóssico. E aí a Antonieta Megali, que é a doutora em bilinguismo no Brasil, né, coordenadora do curso de bilinguismo no Instituto Singularidades, coordenadora no curso aqui no Instituto Evangélico em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Ela diz que nós não somos dois monolíngues distintos, que é impossível nós sermos dois monolíngues distintos, né? Essa aqui é a Megali, né? Antonieta Megali. Eu botei essa frase que ela disse, ó, eu não sou um duplo monolíngue. Porque muitas pessoas acreditam que para eu ser bilíngue, eu tenho tudo que eu sei na minha língua 1, eu tenho que saber na minha língua 2, senão eu não sou bilíngue. E aí, nesse interim, é discutido diversas visões de língua, porque se considera bilíngue aquele ser que tem a fluência nas 4 habilidades, e não é assim. Se tu escreve, por exemplo, e lê numa língua, tu é bilíngue, mesmo que tu não fale aquela língua ou não entenda bem o listening, não faça o listening muito bem. Tu continua sendo bilíngue, né? E aí, assim, esse foi o primeiro exercício da nossa aula, que era para a gente marcar quem a gente considerava bilíngue. E eu posso dizer para vocês que todo mundo errou. Porque quando ali apareceu essa opção que, fulano, daí dava o nome das pessoas, assim, fictícios, né? Fulano não fala e não consegue entender bem alemão, mas ele escreve fluentemente e lê fluentemente. Ele é bilíngue? Aí todo mundo foi lá e botou, não. Daí ela disse assim, ó, é esse ponto que eu queria chegar. Sim, ele é bilíngue. Se ele escreve e lê em alemão, ele é bilíngue. Então, nós podemos ser bilíngues em só um aspecto, né? Porque o que acontece? Se chegou, depois de muita pesquisa, depois de muito estudo, depois de muito embasamento teórico, se chegou à conclusão de que tu só aprende a segunda língua, com o auxílio da tua língua materna. Que é impossível tu aprender uma segunda língua sem a tua língua materna. Então, na verdade, quando a gente faz o translanguage, que é misturar as duas línguas,
a língua 1 com a língua 2, como dizer assim, pessoal, vamos abrir o book na page 37. Tu está auxiliando o teu aluno a aprender mais rápido e não retrocedendo ele como se acreditava até então, né? Então, assim, a teacher Brenda falou na aula passada que ela saiu com uns 10 quilos a menos de culpa, né, da aula. Por quê? Porque se coloca tanta culpa no professor de língua, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente só deve fazer isso ou só deve fazer aquilo, que nos atropelam e não nos promovem discussões, não nos promovem conteúdo, artigo científico com base científica e não achismos, né? Porque geralmente quem coordena uma escola bilíngue, ou pelo menos nas que eu trabalhei, eram a orientadora, a supervisora, que não eram bilíngues, que só falavam a língua 1, né? Então, eles vêm com tanto achismos para nós, que nós acabamos ficando prejudicados, que nós ficamos sempre achando que estamos fazendo errado, né? É essa sensação que eu tive. Eu estava sempre fazendo errado. Eu nunca estava fazendo certo. Tudo que eu fazia era um problema, né? E, na verdade, eu estava fazendo certo. Eu estava ajudando os meus alunos. Qual era o objetivo? É fazer com que os meus alunos aprendam. Então, eu estava ajudando os meus alunos com a aprendizagem deles, porque a L2 depende da L1, né? E isso é tão lógico, se tu para pensar, é lógico isso, é tão óbvio, né? Tem um professor meu também da minha outra especialização, que eu fiz pela Estácio, eu mostrei também para as gurias as especializações, que ele infelizmente faleceu, o professor faleceu durante a nossa... Eu fiquei de dar o nome dele, né? Gente, não sei, me deu um branco no nome do professor. Deixa eu pegar aqui. Ele foi aquele professor autor do dicionário Webster, sabe? Deixa eu pegar o nome dele aqui, eu já digo para vocês. O John Whitlam, tá? Eu vou mostrar para vocês quem é, tá? Ele foi meu professor de gramática 1, 2 e 3. E na sequência que a gente terminou gramática 1, 2 e 3, ele faleceu, tá? E ele era um sujeito que se cuidava, ele tinha 60 anos, gente. Ele se cuidava, ele era um cara inteligente, ele era um cara muito aberto para o ensino de língua. E ele, que escreveu o dicionário Webster, ele... Deixa eu mostrar para vocês quem ele é. Ele dizia que está cientificamente provado que o falante não consegue desligar a língua mãe para falar uma segunda, terceira, quarta, quinta língua. É impossível tu desligar a tua língua mãe. Tu não pode chegar e dizer assim, cérebro, agora esquece o português e só foca no inglês. Então, quando o professor de inglês fala para o aluno, não pensa em português, pensa em inglês. Na verdade, ele está forçando uma situação que não existe. É impossível tu não pensar em português. É a mesma coisa que a gente dizer assim, gente, não pensa num elefante branco agora. O que tu pensou? No elefante branco. Não pensa em português, só em inglês. Gente, é impossível, porque para tu formular a tua estrutura frasal na língua 2, tu primeiro tem que formular ela na L1, na língua 1. Então, ele dizia isso, eu vou mostrar agora, eu estou só enrolando, nem não estou mostrando ele. Posso estar mostrando aqui, não estou. É esse senhor aqui, que é um ser humano, ele é britânico, né? Ele faleceu no ano que eu terminei de fazer as cadeiras dele, as disciplinas dele, ele faleceu. Então, eu tive o prazer de lidar com esse ser humano, né? E ele era, assim, de uma empatia, né? E antes de eles passaram os conteúdos para o Stefan, né? Eu fiz o download das aulas e guardei, porque eu queria ficar com as aulas dele, né? Com as gravações dele para mim.
E ele é esse ser humano aqui, querido, né? Ele fala ainda com sotaque, embora estivesse muitos anos no Brasil. E é esse que ele é o cara que pesquisou, aqui, ó, ainda tá com o negocinho da Estácio ali, né? Querido. E... Oi. Gurias, só um minutinho, por favor, tá? Só um minutinho. Eu vou deixar vocês vocês conversando entre vocês enquanto eu vou ali atender o meu menino. Só um minutinho, por favor. Pronto. E aí, ele diz que é impossível tu desligar a tua língua materna. Então, que é uma agressão tu falar para o aluno assim, pensa em inglês. E não existe pensar em inglês. Existe para quando tu é adulto, tu formular aquela frase na língua inglesa ou versar ela, né, traduzir ela automaticamente no teu cérebro cada vez mais rápido. Que é isso que vai acontecer. Que perda, gente. Que perda desse serzinho aqui. Eu vou ter que pegar essa gravação, eu vou baixar ela do Zoom e vou subir para o meu Drive. Porque se eu subir ela para o YouTube vai me cortar que nem fez com as outras, só porque eu marcava uns trechos de coisas. E hoje tem muito trecho para mostrar para vocês, então esse aqui não vai ficar no YouTube, essa gravação vai ficar lá no meu Drive para vocês assistirem, porque assim, eu vou mostrar só um pedacinho, porque aqui é 20 e poucos minutos, aqui é meia hora, só um pedacinho para vocês conhecerem ele, conhecer a forma como ele explica, né? E ter um gostinho. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando o som. Hi, my name's John Whitlam, and I teach Língua Inglesa Aplicada à Tradução on the courses of English translation and English teaching. For these lessons, normally the students are together in the same class, and because obviously English grammar is the same for everybody. Now, because I'm teaching Língua Inglesa Aplicada à Tradução, that means that I teach English grammar in a slightly different way to the way that you're probably used to learning. Most people in Brazil learn English grammar in English courses, and normally you learn English grammar with no reference to Portuguese. Clearly, if you're going to be a translator, you're dealing with two languages, and therefore you have to consider Portuguese as well when studying English grammar. So we look at the equivalences between English and Portuguese at a grammatical. O pessoal fez que nem eu e botou no YouTube. Eu não botei no YouTube, gente. Eu guardei no Drive meu. Eles baixaram o vídeo que a gente tem nas aulas
e colocaram no YouTube, ó. E esse aqui é do curso de tradução, não é do curso de ensino de língua inglesa, que foi o que eu fiz. E esse aqui eu acho que é também, ó, do CULT, ó. Olá, meu nome é John Whitlam, eu sou professor nos cursos de pós-graduação de tradução de inglês, ensino de inglês, tradução audiovisual de inglês e língua inglesa e suas literaturas, tanto nos cursos EAD como nos cursos presenciais. Nesses cursos todos, Detalhem, observe o número de dicionários atrás dele, observem. tem uma disciplina que se chama língua inglesa em nível avançado, que é comum, é uma disciplina comum a todos os cursos mencionados, e eu dou aula nessa parte do curso, eu dou aula de gramática inglesa. I'm English, so I also conduct... Viu? Esse ser humano aqui que a gente perdeu, é uma perda que eu considero. Então, o John Whitlam, o professor Stefan, vários outros professores, a Antonieta Megali, todas essas pessoas que estudaram, né, que foram atrás de artigos científicos, que testaram, que pesquisaram, que foram atrás de resultados, chegaram, então, a essa conclusão a partir de comprovações, né, que nós não somos um duplo monolíngue, muito pelo contrário, né? O processo de translanguage é como se a nossa língua materna desse um empurrãozinho, assim, para nós aprendermos a segunda língua com mais facilidade. E aí, isso para um ser humano normal, saudável, né? Porque o que aconteceu? Se vocês analisarem, provavelmente para vocês também, gurias, até vou fechar aqui a apresentação para falar sobre isso, provavelmente para vocês também, chega muitos alunos que vêm com diversas vícios de linguagem, não só isso, mas assim, eu tô cansada da metodologia do livrinho, eu não aguento mais fazer exercício em inglês, eu não consigo aprender, eu não isso, eu não aquilo. Vem assim de Para mim acontece muito ali, muito assim, já tenho mais de 100 alunos com o mesmo histórico, já tive, né, de tá cansado da metodologia que eles viram nesses cursos, eu não vou citar os nomes, mas vocês viram nesses cursos mais famosos, que tem que fazer 30 páginas de tema semanal, que tem que repetir 1 milhão de vezes, né? Eles estão cansados disso, assim, eles vêm procurar uma segunda alternativa, terceira, quarta, quinta alternativa, que façam eles aprenderem, né? Então, para mim, isso é muito recorrente, pelo menos entre os adultos, né? Nunca recebi nenhum adolescente assim, mas adulto, meu Deus do céu, muitos, é o que mais tem, é adultos com essa fala de que não gostam mais dessa metodologia do livrinho, não conseguem se adaptar, não conseguem aprender, não conseguem evoluir na língua. E eu acredito que vem muito como resultado desse ensino, desse ensino de inglês monoglóssico, sabe? De pensa em inglês, não, mas tu tem que fazer. Que a metodologia foi ficando para trás, gente. Metodologia desses cursos famosos é anos 80. É aquelas musiquinhas dos anos 80, era aquilo que tu ganhava uma mochila se tu se matriculasse, entendeu? Isso é passado, isso passou, ninguém aprende mais assim, ninguém aprende mais repetindo que nem papagaio. A coisa agora é assim, ó, voa, né? E aí acontece que esses estudiosos dizem vem de encontro com esse novo aluno que a gente tem hoje em dia, né? Que ele aprende de uma forma muito mais liberta do que a gente aprendeu quando nós estudávamos inglês, né? Ok, eu já não pedi silêncio. Vamos continuar, então. Aí, como eu disse para vocês, esse vídeo vai acabar não ficando
no YouTube, né? Porque o YouTube não deixa eu mostrar vídeos do YouTube. Ele acha que eu estou querendo dar um golpe. Então, eu vou mostrar uns pedacinhos de cada vídeo para não dizer que eu não... opa, não dá. Para não dizer que eu não falei sobre o vídeo, o que o vídeo quer dizer. Oi, gente, eu sou o Rodrigo Correia, do Talking EFL, e a gente está inaugurando, muito feliz, o projeto From Book to Classroom, que é um projeto que visa unir professores que estão lá na linha de frente, na sala de aula. Esse aqui é uma entrevista com a Antonieta Megali, com essa pessoa aqui, mais um outro, né? E aí eles sentam em trio e conversam, e eu acho essa interessante, porque é 33 minutos, e ela dá um resumão legal, assim, do que é bilinguismo, sabe? É bem interessante assistir, porque em 33 minutos ela consegue, assim, ela tem essa capacidade de fazer esse resumo bem de forma sucinta, mas bem objetivo, né? E ela dá um aulão aqui, então eu indico assistir. Peraí que eu não estou conseguindo tirar. Conversando com pessoas. O que mais? Aqui... Aqui também. Aqui ela também conversa sobre esse mesmo assunto, né? E só que ela está sendo entrevistada por esse sujeito aqui, ó. Olá, tudo bem? Com muita satisfação que a gente está começando. Esse é o Carlos Trindade, e ele está apresentando esse Bilingual Voices, e ele é muito inteligente, então ele faz umas perguntas bem... Quando a pergunta é inteligente, assim, bem boa, dá um prazer de ouvir, né, gente? Vocês sabem, né? E ele, no outro dia, eu estava assistindo, ele pegou todas as minhas professoras do curso da pós, né? Eu estava assistindo ele com a outra professora, com a Renata Conde, e ela deu um aulão, assim, eu vou mostrar para vocês, foi tão bom, mas tão bom, que é da Richmond, claro, né? Claro. Mas deixa eu mostrar. Foi o mais recente desse Bilingual Voice. Foi com essa Renata, a Renata Conde, que também é professora do curso de especialização. Então, assim, ó, cadê? Deixa eu ver se está na playlist. Aqui, ó. Aqui. Ó, tem vários, ó. Vários desses. Eu acho que o da Renata, eles infelizmente não deixaram gravado. Que pena. Porque foi um aulão, assim, sabe? E aí foi bem no momento em que eu estava saindo de uma aula e ia demorar uma meia hora para eu entrar na outra. Então, eu peguei só meia hora, mas uma meia hora que valeu a pena. Foi muito legal. E vale a pena, mesmo sendo o canal da Richmond, esse Bilingual Voices, ou Voices of Education, eu não sei aqui, ó, Bilingual Voices, é muito bom. Eles falam coisas muito interessantes, tudo com base em pesquisa científica, né? Aquele blá, blá, blá de achismo, né? E esse aqui é um dos vídeos que eu considero mais interessante, assim, mais importante, porque ele fala sobre o que é ter poder na língua, né? E isso é o que eles iniciam falando então vale a pena, é 15 minutinhos e vale a pena, ela explica por que língua é poder, e é o assunto que eles iniciam falando no curso de especialização em metodologias bi e multilingües, que foi aquilo que eu comentei para vocês na aula passada, que quando um grupo, que são os mais fortes, eles impõem a língua, eles vão fazendo aquele assassinato com as línguas menores, né? E aí, quando tu fala uma língua, tu tem um poder, né? Que língua é poder, e ela explica
isso bem direitinho nesses 15 minutos. Então, super vale a pena assistir. Bem bom mesmo. Então, vamos para o conteúdo. Deixa eu só terminar esse conteúdo que não estava aparecendo. Aí eu ajeitei o e-book e atualizei. E aí botei certinho lá. E aí foi para os modelos heteroglóssicos de educação bilíngue, né? O Garcia, ele propõe que no século XXI os conceitos de bilinguismo aditivo e subtrativo sejam reconsiderados a partir de uma visão heteroglóssica, que não considera essas línguas como separadas completamente, e sim que o sujeito se constitui na imbricação de ambas, ou seja, na mistura de ambas, né? Nesse sentido, Cummings propõe o que se denominou Common Underlying Proficiency, como mostra a figura a seguir. Então, ele diz que é assim que age as duas línguas, né? Como se uma tivesse auxiliando a outra a fazer para fazer essa assimilação da segunda língua, né? Uma auxilia a outra. E aí, a Brígida estava presente também na aula passada, que foi que eu entrei naquela conversei com vocês sobre o fato de que também, quando tu alfabetiza. Tu não vai alfabetizar uma criança em inglês, ou em espanhol, ou em português. A alfabetização é uma coisa única, né? Depois tu simplesmente pontua os fonemas. Mas, quando se alfabetiza de forma geral. Tu não alfabetiza ninguém. Eu vou alfabetizar eles em inglês. Eu vou alfabetizar eles em espanhol. Não, se alfabetiza. Então, a ideia é de que as línguas não estão armazenadas separadamente, pelo contrário, as informações de uma interagem com as de outra. Com base nisso, Garcia propõe os conceitos de bilinguismo recursivo e dinâmico. O recursivo, segundo a autora, refere-se a casos em que o bilinguismo é desenvolvido após as práticas linguísticas de uma comunidade terem sido suprimidas. Nesse caso, o desenvolvimento da língua materna da comunidade não pode ser considerado uma simples adição que tem início em um ponto monolíngue, uma vez que a língua ancestral continua sendo utilizada em cerimônias tradicionais e por alguns membros da comunidade em diferentes graus. Isso aqui é um tipo, né, que é o recursivo, que daí é como ele coloca aqui o exemplo, né? Foram suprimidas aquelas práticas e aí eles ainda utilizam em alguns momentos, né? E de acordo com Garcia, o bilinguismo nesses casos aqui está repetindo. Então, o bilinguismo dinâmico, por sua vez, refere-se a práticas linguísticas que são múltiplas e se ajustam ao terreno multilingüe e multimodal do ato comunicativo. Esse modelo, segundo Garcia, está relacionado com o modo como o Language Policy Division of the Council of Europe define o conceito de plurilinguismo como a habilidade de usar línguas para os propósitos de comunicação e para participar de ações interculturais nas quais a pessoa, vista como agente social, tem proficiência em variados graus, em várias línguas e experimentos culturais, né? Então, o que eu faço? O bilinguismo dinâmico é quando eu adquiro uma segunda língua para outros fins, né? E aí, como ele coloca ali, usar línguas com propósito de comunicação para participar de projetos interculturais, viagem, para viajar, para se comunicar, para utilizar no meu trabalho, entre outras coisas, né? Que daí não foi suprimido a minha língua, que foi o caso que a gente citou daí dos nativos, né? Dos nativos não, desculpa, dos imigrantes da Alemanha, do Japão, da Itália, né? Que eu disse que eu conhecia pessoas da minha idade, 40 e poucos anos, que ainda relatam que quando falavam só alemão em casa, quando chegaram na escola, começaram a aprender o português daquele jeito, né? E óbvio que isso é um trauma, né, gente? Não tem como não ser um trauma tu chegar numa escola e ninguém falar a tua língua, né? E tu ter que ficar estudando aquela língua. Não tem como não ser um trauma isso. E aí, como existia aquela repressão do governo para suprimir as línguas estrangeiras, as pessoas precisavam
falar em português, então eles tiveram que aprender na marra, não teve outra opção. E aqui ele fala sobre os modelos de progressão, aqui ele fala sobre a progressão dos modelos bilingues subtrativo e aditivo. O subtrativo é aquele que vai subtrair uma língua pela outra. Ou seja, eu começo, por exemplo, um curso, uma aula de inglês, e ao invés de eu vou falando em português e inglês, e ao longo desses anos eu vou suprimindo o português e falando cada vez mais inglês. Esse é o subtrativo. E o aditivo é que eu mantenho as duas línguas até o final desse ciclo. Eu vou mantendo as duas línguas, o português e o inglês, por exemplo. Pode ser outras duas línguas, né? No nosso caso, o português e o inglês. Esse é o aditivo, né? E dessa forma que é feito o ensino bilíngue no Brasil, que ele é integrativo, ele é integrado. O que isso quer dizer? Que as pessoas, por exemplo, vão estudar as rochas em inglês, elas vão estudar os fenômenos da natureza em inglês, né? Elas vão estudar os estados físicos da água em inglês, vão estudar os biomas do mundo em inglês. Então, elas não vão ficar estudando verbos, gramática, vocabulário, sem objetivo. Elas vão aprender isso enquanto aprendem outra coisa. Elas vão usar a língua para aprender outra coisa. Vão aprender coisas, né? Aliás, vão aprender através da língua, e não a língua pela língua. O que é língua pela língua? A língua pela língua é eu sentar e estudar o verbo to be, por exemplo. Eu estou estudando inglês pelo inglês, né? Língua pela língua. E o que se propõe é que no ensino bilíngue tu faça o que eles chamam de ensino integrado. Tu aprenda em inglês outras coisas, né? Eu aprendo quais são animais que são mamíferos, répteis, anfíbios em inglês, né? Esse é o objetivo. Ai, desculpa. E aí é dessa forma que a gente entra daí nas abordagens, né? E a primeira abordagem, mais famosa e mais comentada, que a gente vai achar diversos vídeos, diversos modelos, é o CLIL, que ele está falando aqui, ó, que é o Content and Language Integrated Learning. E aí ficou conhecido como CLIL aqui no Brasil, né? CLIL. E é o CLIL que se popularizou. Assim como a sala de aula invertida vem se popularizando nos últimos tempos, né? Embora a ideia de sala de aula invertida tenha 30 anos, se popularizou nos últimos tempos. O CLIL também está se popularizando, agora nas escolas bilíngues. Né? Aí ele fala... Aqui ele fala sobre os programas, né, de revitalização de línguas mortas, né? Por exemplo, no Brasil, que língua no Brasil vocês consideram que é uma língua morta? As línguas indígenas? As línguas indígenas. Outra língua que está morta no Brasil, morta enterrada, e já fizeram até o velório, é o latim, né? O latim é uma língua morta. E é uma língua morta só no Brasil, porque nos outros países eles estudam latim, não é uma língua morta. Aqui, só apenas nós, do curso de letras, estudamos o latim. Ninguém mais. É uma língua que morreu, né? Então, por que essas coisas foram acontecendo? Aí se retoma lá o que foi dito sobre o mito do monolinguismo, porque houve uma repressão popular para que se fosse monolíngue o país. E, na verdade, nós não somos mais monolíngues. Em um país em que se fala 222 línguas, não tem como ser monolíngue. E aí é que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Da natureza recursiva do bilinguismo, sobre o Dual Language Programs, que daí não é um tipo de bilinguismo. E aí a gente entra, ele fala no CLIL, né? E aí a gente vai se aprofundar no CLIL,
porque isso é o que está bombando, e é preciso entender o que está rolando, né? Mas ele significa ensino de língua e conteúdo integrado. O que é isso? Que é o que eu falei para vocês, eu estou ensinando a língua com o objetivo de aprender um outro conteúdo, né? Aprender os biomas, né? E é possível, né, fazer isso com os alunos. É muito mais envolvente, na verdade, do que ensinar simplesmente uma língua, ou ficar eternamente ensinando vocabulário. Vocês sabem que acontece isso na escola, né? Principalmente com os alunos de educação infantil, ficam eternamente repetindo vocabulário, sem construir uma frase em inglês. E é isso que esse movimento bilíngue vem trazer para nós aqui. Que as crianças são capazes, muito capazes, de dominar a língua, de produzir frases e não ficar nessa eterna repetição de vocabulário sem estrutura frasal, né? Aí ele diz assim, CLIO é um termo genérico e, portanto, muitas variações podem ser distinguidas de acordo com o sistema do país ou contexto sociolinguístico e cultural em que a abordagem está sendo utilizada. A educação multilingüe pode envolver pelo menos 3 línguas. Esses programas são comuns em países em que há mais de uma língua oficial. Vamos agora organizar esse modelo de educação bilíngue considerado tipos de bilinguismo almejados. Então, a gente vai passar para as abordagens de ensino integrado, né? São várias abordagens de ensino integrado, não é 2, é um monte. Mas eu selecionei, acho que eu selecionei 5. Obviamente, a gente não vai conseguir passar por todas hoje, e é por isso que eu deixei que esse conteúdo, né, de ensino bilíngue tivesse mais encontros, porque ele é bem profundo e ele nos traz tanta coisa boa, tanta coisa útil, tanto conhecimento, como foi dito, né? Isso ele vai avaliando todas as nossas cargas e culpas que a gente traz por falta de estudo, pesquisa, conhecimento, basicamente, né? Aquilo que se joga em cima do professor como culpa, né? Como, é teu dever, não, tu deveria ter feito, tu deveria saber. A gente vai se livrando disso aos poucos, porque a gente não deveria nada. A gente deveria ser formado, ter curso, ter coisas que a escola promovesse, mas vocês sabem que não é assim, tanto que vocês estão procurando por sua conta o conhecimento, né? É claro que a gente leva para a nossa carreira e tudo mais, mas acaba ficando por nossa conta mesmo, porque se depender da escola, a gente vai morrer fazendo plano de aula e usar o mesmo diário desde 1990, se depender da escola. Então, o CLIO é uma abordagem que tem como premissa a integração entre língua e conteúdo e pode ser aplicada em diferentes contextos. Imersão parcial, imersão total, dupla imersão, intercâmbios que envolvam trabalho e estudo, módulos específicos, projetos, cursos intensivos, entre outros, né? Imersão parcial é quando eu estou desenvolvendo 2 línguas. Imersão total é quando eu estou dando ênfase a uma língua só. Dupla imersão, quando eu quero fazer imersão de 2 línguas, né? Intercâmbio, né? Módulos específicos, projetos, cursos intensivos. Então, é uma abordagem que eu posso usar lá no meu curso de línguas, se eu quiser. Ele não é seletivo, ele é amplo, né? Baixa o volume, por favor. Sua aplicação em diferentes contextos retrata sua flexibilidade em integrar os conteúdos tratados em cada um deles com as línguas escolhidas, né? As premissas de um planejamento em CLIO incluem basicamente 4 itens, conhecidos como os 4 Cs, né? O conteúdo, cognição, não dá para ver porque isso aqui está na frente, mas eu vou mostrar aqui, ó. Conteúdo, cognição, comunicação e cultura, né? Para quem trabalha mais com CLIO, chama dos 4 Cs: conteúdo, cognição, comunicação e cultura. Colocados juntos, esses itens corroboram
com teorias de aprendizagem de linguagem e de compreensão intercultural, uma vez que o aprendizado é visto como algo que vai além do conhecimento de um conteúdo específico, pois inclui a aplicação de habilidades e processos cognitivos a percepções de questões socioculturais e aprendizado por meio da língua e por meio da interação. O agrupamento de conteúdo, cognição, comunicação e cultura é conhecido como 4Cs. Framework, segundo o autor, trata-se de uma proposta que integra 4 blocos contextualizados. O assunto do componente curricular, né? O aprendizado e uso de uma língua, vamos supor que o assunto do componente curricular é biomas, o aprendizado da língua, inglesa no nosso caso, os processos cognitivos, como é que o aluno vai chegar nesse fim, nesse objetivo, relacionados à aprendizagem e ao pensamento, e o desenvolvimento da cidadania global e compreensão intercultural. É disso que ele está falando quando ele fala nesses 4Cs aqui. Tá? O conteúdo, né, biomas, né, estados físicos da matéria. Comunicação, a língua, né, a cognição e a cultura. Nessa perspectiva, a integração entre língua e conteúdo representa uma relação simbiótica que possibilita, vou aumentar aqui também. Progressão em conhecimento, habilidades e compreensão de conteúdo, interação no conteúdo comunicativo, engajamento em processos cognitivos associados, desenvolvimento de conhecimento adequado de línguas e habilidades, aquisição de uma conscientização cultural mais profunda. Eu acho show, né? Imagina, eu acho que é uma relação simbiótica mesmo, e que ela é muito boa, porque tu tá trabalhando o conteúdo, tu não ignora a cultura, tu não ignora o contexto de aprendizagem do teu aluno, né? Tu não diz assim, vocês têm que saber, ou vocês têm que estudar, ou é assim, tem que ser assim, ponto, né? Para que serve a prova? Para tu estudar, né? Sem ter nenhum porquê, porque isso aí não cola mais, né? Os alunos são argumentativos, são questionadores, eles precisam saber o porquê de alguma coisa e eles estão certos, né? Porque eu passei a vida inteira me perguntando o porquê das coisas sem ter coragem de perguntar, eles têm coragem, né? E um objetivo, ó, estudo de rochas, por exemplo. E aí eu trago uma sugestão de vídeo, que o Coyle, né, que é citado aqui, né? Na verdade né? É essa mulher aqui, que é e vocês vão ver que tem vários vídeos dela. Obviamente, a gente não vai assistir todos, né, gente? Mas eu deixo como sugestão aqui, com base naquilo que eu falei para vocês, né? Que vídeo é aquela coisa, principalmente com a pessoa falando. Vídeo é aquela coisa que a gente faz o quê? Vai lavar a louça e fica escutando, né? Não sei se vocês fazem assim, eu faço assim. Coloco um vídeo, né? Às vezes eu coloco até uma série, porque eu não preciso prestar tanta atenção na louça assim, né? Mas assim, eu coloco um vídeo dessa senhora aí e fico ouvindo, ou da própria Megali, ou às vezes é um texto, você sabe como é que eu faço, porque assim, aí eu aprendi com uma amiga minha, eu tenho um texto para ler, tá? E eu tenho 1 milhão de coisas para fazer na casa, limpar, faxinar, lavar a roupa, lavar a louça. Como é que eu faço? Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Fica a dica aí para quem quiser. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Os filhos têm que estar dormindo, gente, porque não adianta ficar buzinando no ouvido da gente, que daí é para enlouquecer qualquer um, né? Olha, criança buzinando, olha, tem que ter paciência. Criança buzinando, eu não sei para vocês, eu não sei se é porque eu sou TDAH, que eu tô aqui falando com vocês e alguém buzinando no meu ouvido, assim, vai me dando uma irritação, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ela faz. E aí eu acabei fazendo também. Vou pegar um texto aqui e vou mostrar. Tá, por exemplo, aqui, ó. Vou abrir aqui.
isso quando eu tô no desespero, tá, gente? Quando eu tô no desespero, eu faço assim, tá? Mas também, né? Quem tem filho, quem tem um monte de coisa para fazer, sabe que é desesperador. Eu peguei isso aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Eu copio, dou Ctrl+C, vou lá no tradutor, largo no tradutor, dou Ctrl+V, tá? E falo para a mulher falar, ó. Conversas iniciais sobre as contribuições da neurociência para a educação. Para começar, é importante destacarmos que a neurociência, em linhas gerais, estuda o funcionamento do sistema nervoso. Vamos falar sobre isso. No começo tu não entende nada, tá? Porque tu não tá acostumada com a maneira que ela lê ou a voz dela. Tu não entende nada mesmo. Então daí tu tem que insistir. Porque o listening é uma habilidade. O listening é uma habilidade, gente. Então, tem que insistir. Depois que tu se acostuma com a maneira que ela lê, aí só vai. Aí só vai. Porque daí tu tá no desespero que tu precisa ler algum artigo, precisa ler alguma coisa, tu larga pra mulher do Google ler e vai fazer as outras coisas, assim, pra tu ficar ouvindo enquanto faz. Porque pra lavar roupa, lavar louça, tu não precisa se concentrar, né? É uma dica preciosa, gente, essa é uma dica preciosa, hein? No desespero, assim, ó, vai que é uma beleza. Quer fazer aquela prova e não teve tempo de revisar? Larga na mulher do Google. Pelo menos as informações ficam fresquinho na cabeça. Ai. Tá, deixa eu mostrar só um pedacinho de cada vídeo, porque vocês precisam ver essa mulher falando. Ela não é muito simpática, mas ela sabe muito. clue in the 21st century. I think there's a danger that we always go to the traditional sense of it's about teaching a subject through another language, or in another language, such as teaching geography in English. And as time has developed and the concept has developed, in fact, CLIL is exactly what the acronym suggests, which is the integration of content and language. And therefore, there isn't just one model, which means it has to be the teaching of a subject, but it can be a theme, it can be principles, it can be very short amounts of time spent on this, it can be lots of different ways, but the fundamental principle of CLIL is that there's an integration between. Ela está enfatizando que tem que ter integração, que não é só ensinar geografia em inglês, biologia em inglês, né? Que enquanto tu faz a integração, tu enfatiza linguisticamente a língua. Então, tu vai dizer, como se diz o bioma, sei lá, agora eu me esqueci dos biomas, mas como é que se diz a rocha tal? Como se diz sedimentação? Tu vai pontuar o vocabulário que está sendo aprendido, assim como as estruturas frasais que estão sendo aprendidas. Então, não é apenas, isso que ela está dizendo, não é apenas ensinar geografia em inglês, biologia em inglês, matemática em inglês, é enfatizar também a linguística, né? Enfatizar a semântica. Using language to learn and learning to use language through the development of content. Ó, esse é curtinho, tu viu? Mas ele é curtinho porque ele é um de 7 vídeos, né? Vocês viram, né? Aí tem parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7. Ó. Aí eles pularam direto para 4, porque não tem lógica nenhuma essa porcaria desse YouTube, né? Aí aqui eu botei para vocês, ó. Daí aqui é outro vídeo de outro canal também dela, ó. In terms of CLIL, one of the first questions that I'm often asked is, how do you define CLIL? What is it? What isn't it? So
I'd like just to spend a few minutes reflecting on what I think it is and what I know it isn't. So if we look at what it is, when CLIL first started in the 90s, the pioneering movement was around enabling the content curriculum to be expanded so that it was taught through the medium of other languages. And basically that was under the umbrella of the European drivers for European and global citizenship, which required plurilingual citizens. So some of the leading countries were ones where the national language wasn't necessarily one that was used extensively, and English, being world Englishes and so on, tended to be the language that people wanted to know how to use, and to use it more than just being able to have a conversation about everyday living. And indeed, the notion of learning through the medium of another language, which isn't new, it's been going on for centuries, but nonetheless, with a renewed focus of European citizenship and this need to have a plurilingual workforce, then it was brought back in again as being something where there was a real need, and especially from... Esse é mais pouquinho, ó, 6 minutos também não é muito extenso, né? Se vocês olharem os videozinhos dela, são todos, ó, curtinhos, 7 minutos, 5 minutos, né? Aí aqui tem mais pouquinho de sugestões. Que foi aqueles vídeos de 7 minutos que eu mostrei para vocês, né? Daí é que eles vão dividindo as perguntas, quais são os princípios. Esse aqui eu não lembro qual é a pergunta, é what should... What should CLIL teacher education consist of? I guess what this all comes to is the importance, really underlying the importance of teacher education, both initial teacher education and in-service teacher education, or teacher... Acho que eu não preciso nem dizer, né? Vocês viram, ela repetiu 3 vezes teacher education, né? Ou seja, aparentemente os outros países têm certeza que os professores precisam de formação, né? O que é questionável aqui no Brasil, visto o que é feito, né? Conosco, professores. É aquilo que se diz, né? Aquela Amanda Gurgel falou, bem dito em todos os sentidos. Eles não colocam numa sala com 40 alunos, te dão quadro e giz e querem que tu seja a salvadora da educação no Brasil. Parabéns. Parabéns, Brasil. Querem que tu seja a redentora da educação no Brasil, né? E aí os professores fazem de tripas coração e dizem que o professor é vagabundo. E assim vai. E aí tem mais 2 sugestões também com ela aqui, de novo, né? O que não é CLIL, e é interessante assistir o que não é CLIL, né? E aqui já não é com ela, aqui já é outro videozinho, ó. E curtinho também, que eu não me engano, esse aqui é explicativo. My name is Alexandra Zaparucha. I come from Poland, and I'm a geography and English teacher, teacher trainer, and author specializing in content and language integrated learning. CLIL Matters is a YouTube project designed for both subject and language teachers, teacher trainers, and educators interested in CLIL. This video is based on the plenary I gave at the annual IATEFL conference in Liverpool in April 2019. This presentation is going to look at what CLIL is and give some of the reasons subject and language teachers might want to apply it. There are various terms used to describe the situation when content and language are integrated. Besides CLIL, some of these terms include EMI, that is English medium instruction, bilingual education, various forms of foreign language immersion, and programs of English across the curriculum. According to Coyle, Hood and Marsh, CLIL can be seen as an umbrella term, which means the term CLIL can be used in all the situations where the integration of content and language... Isso é interessante, que elas falam bastante nisso aí, que é termo guarda-chuva, né? O que é termo guarda-chuva?
É um termo que carrega várias, embaixo do seu guarda-chuva, né, várias concepções que pegam uma caroninha, e ela mostra aqui quais são essas abordagens que vão junto com o CLIL, que se adequam ao CLIL, né? E é bem interessante saber disso. Language takes place. Besides, these authors described CLIL as dual-focused. This approach, although might be useful, has some serious limitations. If every situation of content and language integration is called CLIL, then specifying CLIL methodology and giving support to subject teachers becomes a real challenge. Thus, why not consider CLIL methodology as a support in all the situations when we combine content and language, just like in this picture? CLIL methodology is viewed here as a support to EMI, bilingual education, immersion programs, and others. Now, as we know how CLIL can be positioned in relation to other instances of combining content and language, let's consider yet another definition of CLIL. According to the authors of this one, bem legalzinho também, daí aqui ela dá outra definição de CLIL, que eu sugiro que vocês assistam para ter uma segunda opinião, né? Mas também que é interessante. E aí tem todos esses vídeos, né? Sobre o CLIL, e essa mulher aqui é o cabeção, né? Que legal, né? Eu fico achando, assim, o máximo isso, assim. Os estudiosos. Eu queria, antes de mostrar o CBI para vocês, eu queria mostrar os vídeos. Ah, mas não tem... Ai, que pena. Eu queria mostrar os vídeos de um modelo... Eu não sei por que cargas d'água não apareceu ali. Mas eu tinha... Acho que eu acabei pulando e botando lá para o final. Deixa eu ver o que eu fiz. Mas eu tinha os vídeos das pessoas aplicando o CLIL, tá? Um modelo de CLIL em sala de aula, na prática. Gente, é muito legal. É muito legal ver ao longo não. Ver mundo afora sendo aplicado aquilo que tu está estudando, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Aqui, ó. Esse aqui eu tinha pego. Que coisa mais chata isso. Olha, quando a internet tira para tirar com a tua cabeça, olha, te dizendo. Vou pegar aqui para vocês. É esse aqui, ó. Ó, aqui é o modelo, tá? Eles estão trabalhando com sobre comida saudável. E aí tá mostrando como é que a professora trabalha. E é interessante porque se a gente fica só na teoria, e não vê a prática, é muito mais difícil da gente aproximar a teoria da prática sem nenhuma base. Pelo menos para mim é muito difícil ficar só na teoria sem ter uma lambida aí da prática, sem ter uma noção da prática. Mas aí a gente tem várias aqui, ó. Aqui em história, ó. Mas deixa eu primeiro mostrar esse aqui, um de cada vez, né? Senão eu vou acabar dando um nó na cabeça de vocês. Olha que interessante esse, gente. Okay, so we start the class. Okay. Who can tell me what is healthy food? What's the meaning of healthy food? Clara. Manjar saudável. Very good. And can you tell me what is here? What can you see? I can see vegetables. Vegetables and what else? And bread, and sweets, and fruit, and milk, and... Very good. So here, there is a big part about fruit and vegetables. And here, a big part of bread. Cereals. Yes? Cereals. Here we have Meat. a part of meat, fish and meat. And here we have dairy fruit like milk, yogurt. Gurias, uma pausa aqui pedagógica, tá? Observem o modelo de classe que eles estão sentados em grupos. Observem a sala de aula. Olha a quantidade de coisa que eles têm em sala de aula.
Olha as paredes, olha os materiais, olha as pastas, olha a organização, embora esteja assim, com a visão de muita coisa, assim, de lotado, está tudo organizado, não tem nada desorganizado. Yogurts, cheese, etc. And here, the tiniest part, the very, very little part, about oils, sweets, fats, yes? Chocolate. What do you think that we have to eat more? Arnau, The cereals. the cereals. Because in the circle, Yes. the part of the cereals is bigger than the vegetables. No, vegetables, no. Vegetables is more. Vegetables and cereals are very big. Yes. And which is the part that we have to eat less? Julia. The sweets, the chocolate. The sweets, the chocolate, the fruit, very good. We change. Yes. Here we have the food pyramid. Can you see it? So, in the base we have bread, cereals, and potatoes, and we have to eat 6 portions. Then we have fruit and vegetables, and we have to eat more or less 5 portions. Then we have milk, cheese, and yogurt, the lactic, the Vou pulando, tá? Pra gente não ficar só nisso. word by the in which we are going to divide the class in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 groups. Okay, you two go in the last group. Ela faz uma exposição bem dialogada com eles no início, agora ela tá dividindo a turma. Tony and Lee. Here we have ham. Let's see if it works. Let's see, well. In English. Oh yeah, sorry. I don't know. It's not working. But the blue one. The blue one is dairy products like milk, yogurt. Gurias, cá entre nós, vocês não ficam absurdamente assim, surpresas com o interesse deles na aula. E ela não tá falando nada demais, ela tá mostrando no projetor ali a pirâmide dos alimentos. Olha eles participando, interagindo, e eu fiquei besta com isso. Culturas e culturas, né? Aí é que a gente tem history, ó. Hey guys, how are you today? Fine. Good? Yes. Okay. So, right now we're going to watch a video, okay? Pay attention to the video, and after the video, you tell me everything you think about the video, okay? Okay. Okay, I'm going to turn off the light so you can see better. Okay. Ooh, it's better. No, ya no acaba de ponerme. Aqui, gurias, eu já acredito que é uma escola de idiomas, né? Ó, tem 4 alunos, ela disse ali no começo que tem um faltando, né? Ela tem ali um material que é vendido na internet ali da não sei o que, Fox, né? Ó, e a sala de aula também, ó, observem, livro, material, coisa na parede, correntinha, né? E aí esse telão aqui para eles assistirem. Eu vou pulando também esse aqui. Very good, very good. So, there Ó, e é aquelas telas que eles podem escrever, além de projetar, ó. was a person in each watchtower, right? Very. How long that wall was, or where it was built, as most of it has worn down or been destroyed. Yes, exactly.
Ó, a menina, eles trabalhando com tablet, ó. These people who construct. Bem, não sei se vocês conseguem identificar, mas o que ela fez aqui com o Clio, apesar de ser Clio, né? Eles estão trabalhando história, ela fez bem o PPP, né? Presentation, Practice e Production, né? Apresentação, prática e produção. Foi o que ela fez aqui, bem o passo do PPP. E aí, gurias, a gente vai parar no Clio aqui hoje e depois vai voltar com as outras abordagens, né? Para falar sobre o Clio é uma, né, a que se mais popularizou, para falar sobre as outras, que são, eu não me lembro quantas agora de cabeça, mas são mais 4 ou 5. E aí, como eu disse, hoje a gente fez a revisão da aula passada e fez ali a abordagem inicial de Clio, para mostrar o que é Clio. Vou botar esses 2 videozinhos que eu coloquei para vocês ali, vou tentar achar outros, vou botar no material, vou ajeitar o material também direitinho, para postar lá no nosso Classroom. Mas por hoje é isso. Gostaria de saber com vocês o que vocês acharam, o que vocês pensaram, o que passou na cabeça de vocês, o que vocês sentiram, enfim. Acho que eu vou falar então. Hoje, coincidentemente, agora eu estava dando aula para um menino e eu estava fazendo exatamente um Clio com ele. Então, foi bem legal porque a gente vai expandindo nossa visão a respeito das possibilidades. E aí ele vai, na aula que vem, ele vai me apresentar o trabalho que ele vai montar sobre alimento também, sobre alimento também. Legal. E vocês, guria, Letícia, Juliana, Jane? A Juliana chegou agora, não assistiu tudo. Olha, o que você está escrevendo, achei muito interessante. Eu acho que quando é aprendizagem integrada, assim, dá uma outra visão para nós, né? Para nós professores. Porque não é, como eu disse antes, não é a língua pela língua, né? É a língua com um propósito, né? E não é somente o propósito final, que seja aprender sobre rochas, seja aprender sobre biomas, seja aprender sobre alimentos, que nem a gente viu ali, que nem a Anne falou, mas também estudar a língua, né? Que foi o que a Coyle, nem sei como é que se diz o nome dela, Coyle, falou ali, que não é para dizer que é aprender geografia em inglês, português, história em inglês, biologia em inglês, que é um ensino integrado, que tem que ter em mente que é a integração, que é aprender, sim, o conteúdo, mas também dando ênfase para a língua. Acho muito legal também. Graças a Deus, a passos de tartaruga, a educação está mudando aos pouquinhos, né? Eu acho que, bom ou ruim, essa pandemia serviu para dar um empurrão em muita gente, né, para frente, né? Deu um chutão na bunda para frente de muita gente aí para renovar ideias, aprender mais, aprender coisas novas, inserir tecnologia, entre outras coisas. Eu tenho 50 anos, eu sou uma teacher velha, né? E, para mim, essa pandemia, ela me virou de cabeça para baixo. Só que eu estou exausta, eu estou há 1 ano exausta. Estou muito cansada. Porque todo dia tem coisa nova para fazer, todo dia tem coisa nova para aprender. Na aula passada, a gente estava com a teacher Oliana ali fazendo aqueles joguinhos e tal.
E eu sigo nessa luta, eu sigo me esforçando, porque a gente tem que ter mesmo. E tu disse uma coisa agora, e eu lembrei de dizer outra coisa e acabei esquecendo. Olha, é que a minha cabeça também, às 10 horas da noite, já tá meio assim, né? Mas eu acho, Anne, que foi um baque para todos os professores, né? Que tu disse, eu sou uma professora velha. Não é velha, né? É uma professora experiente, né? Não, mas o que eu falei uma vez, eu tenho várias faixas etárias, né? E um dia eu falei com os meus adolescentes de 13, 14 anos, eu falei, gente, olha só, vocês vivem no mundo digital que eu não vivo. Eu não passo o dia inteiro na internet jogando, olhando o Instagram. Eu não consigo fazer isso porque eu estou dando aula. Então, a velocidade de raciocínio deles e a necessidade de reação imediata, sabe, do imediatismo que eles têm, a gente teve que trazer para a sala de aula para manter os cérebros deles sempre ligados na gente, que eu não consigo fazer. Eu não tenho essa agilidade que eles precisam. Eu estou, obviamente, tentando, né? A gente busca, procura, tenta, faz, mas é muito difícil conseguir prender a atenção deles 100% do tempo. Então, é a forma que eu vejo, né? Porque eu tenho uma filha de 11 anos e eu tenho essa gama, né, de várias idades que eu dou aula. Então, com os meus pequenininhos de 6, 7 anos, é um tipo de aula muito mais tranquila. Com os de 11, 12, 13, para mim é uma tortura. E com os meus velhos, não. Os meus velhos eu vou bem. Mas essa faixa etária desses adolescentes, esse mundo tecnológico que eles vivem, para mim é um desafio muito grande. Então, toda hora eu tenho que ficar mirabolando ideias para fazer alguma coisa que seja desafiadora e interessante para eles, que me consome, porque eu não consigo, né, fazer muita coisa que seja exatamente dentro do mundo que eles vivem. Né? Eles vivem num mundo que, para mim, é muito diferente. Então, não é, exatamente. Eu não sei se vocês compartilham desse sentimento, mas eu sinto isso. Eu sinto que eu estou sempre correndo atrás Tô sempre correndo atrás deles e não alcanço nunca, entendeu? Quando eu aprendi finalmente a música que eles gostam, eles já gostaram de outra, entendeu? Não, eu nunca sei que música que eles querem, né? Eu sempre falo, fala você que música que você quer, porque eu não conheço as tuas músicas. Semana passada eu fiz Pink Floyd com eles. Eu falei, gente, eu vou mostrar um pouquinho da minha cultura, né, do meu mundo que eu aprendi, que é rock, que é legal, que é inteligente, que é, sabe, da discussão. A gente fez uma aula de conversação depois falando sobre o que significava a música, a letra, o título, por quê. Entendeu? Então, eu uso desses recursos, porque é difícil. É assim que eu sinto. Eu me sinto correndo eternamente atrás e não dando conta. Mas, assim, uma coisa que eu achei que ia demorar mais, e que, na verdade, não, era essa coisa de assimilar a tecnologia para o dia a dia. Eu achei que com a volta do presencial ia ter eles iam se apartar um pouco da tecnologia por um tempo, né? Não é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário, as minhas turmas que se subdividiram entre presencial e online, por exemplo, hoje estava 5 graus de manhã, tinha aulas 9 horas estava 5 graus aqui. Os alunos, eles entraram todos em peso na aula online, que a aula online era às 10h20. Então, abriu-se uma turma para eles no presencial às 9 da manhã, não veio ninguém. Eles entraram tudo na aula online. Então, assim, quando tá quente, quando tá bom, eu vou na aula presencial. Mas quando tá frio, tá ruim, eu entro na online. Então, eles aprenderam muito rapidamente quais as vantagens do online. E aí, por isso que eu sinto que veio para ficar. Eu também acho. Fica muito cômodo, né? Porque aí, hoje eu não posso ir lá no presencial, não, mas eu vou no online. Aí eles entram pelo online. Exato.
E sem falar que esse híbrido, né? Não essa gambiarra de misturar online com presencial, não isso, né? Mas eu acho que esse híbrido, assim, de ter um dia online e ter um dia presencial, vai ficar. Chegou para ficar, né? Que vão ter que reavaliar as possibilidades para ano que vem. Mas, né? Ó, a Ju falou que eles gostam de músicas antigas, de Queen. Quando eles apreciam o professor, que eles gostam do professor, eles sabem respeitar o gosto do professor, né? Aí eles dizem assim, a minha mãe também gosta. Né? E muitos deles, para minha surpresa, muitos deles até conheciam, né, o Pink Floyd ou a música, né, dos anos 80 e tal, porque os pais também gostam. Então eles já têm alguma familiarização com isso. Então é muito legal. Eles curtiram pra caramba, foi muito legal. Legal, sim, né? Bem legal. Eu também peço para os meus dar os nomes das músicas que eles querem estudar, porque, olha, quando eu aprendo a música, eles já estão em outra. Acabou a bateria. Tá, a gente já fala, tá? E, gurias, o que mais que vocês querem dizer? Agora, esse é o momento de compartilhar o conhecimento, o que a gente viu aqui, até então. A Anne falou bastante hoje. Agora eu já falei, né? A Anne hoje tu abriu assim, ó, uau, falou. Abriu o coração. Mas faz parte, né? Eu tava mesmo, a Oliana me mandou um vídeo, mandou na comunidade o vídeo, é que vocês estão em grupos diferentes, mas ela mandou da professora respondendo, né? Que agora acabou a farra dos professores, que eles vão ter que voltar a trabalhar. Gente, e aí a professora responde com toda a classe, assim, né? E ela termina dizendo assim, ó, que com todo respeito às outras profissões, mas se tu tem uma coisa impossível para fazer, peça para um professor, porque eles são os reis de tornar o impossível possível. E né? Porque para aprender tecnologia em tempo recorde, e também foi para provar que todos nós somos capazes de aprender rapidamente as coisas, né? Que a gente volta e meia empurrou com a barriga para não aprender. Aí aprendeu na marra. Eu não sei vocês, mas aqui, pelo menos o que aconteceu com a gente, aqui onde eu dou aula, aqui em Bagé, nós somos 4 professoras na escola. E a gente fechou a escola numa quinta, a gente fez um crash course. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira começamos online. Foi surreal. Foi uma coisa assim que até Deus duvida quase. Eu não sei com o resto das meninas, mas assim, a gente fez em 3 dias o que a gente, pelo menos eu nunca imaginei na minha cabeça que isso fosse acontecer, né? Não sabia nem por onde começar, a gente não sabia nem que ferramenta usar, né? Foi muito maluco. Mas botaram a cara a tapa, né? Na força e na coragem. Né? Aqui não posso dizer que para mim foi surpresa, porque há um ano antes de começar a pandemia eu já usava o Zoom para fazer curso, já usava o Zoom e já usava o Skype para dar aula online. Então eu já tinha o conhecimento, não era, claro, era 2, 3 alunos online, né? Mas já existia, né? E o Zoom a gente já usava para assistir palestras, assistir coisas, sabe? Então já se tinha o conhecimento da ferramenta. Então não foi assim. E aí foi assim, na quarta-feira a gente deu a última aula presencial e na quinta-feira a gente estava online. Foi, ó, pega para capar. E agora, tu já foi vacinada, Anne? Já. A primeira dose. E aí, assim, agora tá esse super grande, mega, hiper ponto de interrogação. E o que a gente vai fazer? Né? Como é que vai ser daqui para frente? Vai ter vacina para os alunos? Vai se voltar presencial? Vai se fazer híbrido gambiarra? O que vai ser? Como é que vai se terminar esse ano letivo? Vai ser mais um ano letivo? Porque, assim, eu falo pelo meu filho aqui, todos os alunos passaram, ninguém reprovou ano passado. Ninguém reprovou. Né? Como é que vai ser agora? Não, a gente tá numa sinuca de bico, né? Estamos todos, o planeta inteiro está numa sinuca de bico,
E a gente está tentando, né, ver para que lado que vai a bola 8, porque vamos ver, né? A gente não sabe. Será para ver. Mas tem uma coisa Exatamente. que estava, deixa eu ver, em São Paulo volta em agosto, mas não obrigatório. Mas não obrigatório. E aí aqui também, por exemplo, assim, ó, de volta e meia lá no grupo da turma do meu filho, a professora bate foto com 4 na turma. 4 alunos na turma. A minha filha, quando é semana dela aí, só vai ela. E aí, não obrigatório significa que eles podem ficar online, né, Letícia? E no meu estado é a mesma coisa. Volta agora em 21 de julho, presencial, mas volta quem quer. Mas, é aquela bagunça de novo. Ou é online, ou é presencial, minha gente. Sabe o que eu fico agoniada? Minha aluna fala bem assim, professora, quando eu estou no virtual, eu nem pergunto nada, porque eu sinto na necessidade que quem está hoje presencial e estava ontem online, o professor tem que dar atenção a eles. Aí ela falou, eu falei várias vezes e o professor não respondeu. Aí eu pensei, é porque o professor tem que dar atenção quem está presencial, porque ontem não deu atenção para esse grupo. Então, é uma angústia também a gente ouvir isso. Mas eu tenho experiência ali na escola, porque daí o que a gente faz, né? Nessa pandemia, vocês sabem, a gente teve que se virar, né? Então, a gente pega os alunos do extra classe, né? Que já são grandinhos, primeiro e segundo ano, e separa eles numa sala para eles assistirem a aula online enquanto estão lá conosco, tá? Que o pai e a mãe estão trabalhando. Eu tenho uma aluna, gente, ela está no segundo ano, a Júlia. Ela passa gritando na frente do celular. Professora, o que é para fazer? Professora! Eu já fiz! Gente, cada vez que ela tem aula, eu entro em desespero, porque eu não posso com aquela guria desesperadamente implorando a atenção da professora. Gente, eu não posso. É uma coisa assim, ó, não é normal, não é natural e não é saudável, né? Professora! Professora! E aquele grito de um monte de criança ao mesmo tempo. Gente, eu sofri assim, ó, que eu não queria estar na pele daquela professora. Não, aquilo não é normal, não é saudável, sabe? Aquilo não é... E ela, assim, ela tá aprendendo literalmente, que é o segundo ano, né? Eles estão em processo de alfabetização ainda. Literalmente está aprendendo aos trancos e barrancos. Literalmente. Se não fosse a nossa ajuda ali, ela não ia estar aprendendo. Falando em atenção. Dá oi ali pro pessoal. Oi, bonitão. Oi. Todo mundo com as crianças no colo. Oi. As bebês. Oi. Coisa boa, né? Viu ali os amigos? Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, gurias. Acho que está na hora da gente encerrar. Acho que já está na hora da gente dar atenção para eles. Está na hora de dar tchau. Então Beijo. tá. Boa noite para Vou pedir vocês desejar uma boa noite e até mais. Beijo. Beijo.